Vamos lá, pessoal. Então, seguindo aqui a resolução da nossa lista de exercícios, lista 2 de estequiometria. Então, exercício número 7. Diz o seguinte: quantos átomos existem em 100 gramas de ferro? Bem, o que nós sabemos? Que a massa do ferro na tabela periódica, vocês podem arredondar para 56. Então, 56 com a unidade, 56 gramas por mol, correto? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos que em 56 gramas, tá? 56 gramas é o equivalente a 1 mol. Então, 1 mol é o equivalente a 56 gramas. E isso é o equivalente também a quantos átomos? 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Lembrando que o número de Avogadro ele é uma entidade que se refere a átomos, a elétrons, a prótons, a nêutrons, a moléculas. Tá? Ele é como se fosse uma dúzia. Né? Uma dúzia sempre vai equivaler a 12, independente se for banana, se for melancias, qualquer coisa. Então, 6,02 vezes 10 na 23 é o número de Avogadro, a constante de Avogadro, e isso é o equivalente para qualquer coisa. Então, nós temos o que? Nós queremos descobrir quantos átomos existem em 100 gramas de ferro. Então, em 100 gramas de ferro, vão ter quantos átomos? Coloco o X aqui. Então, de novo, né? Praticamente todos, se não todos os exercícios de estequiometrias, nós resolvemos através de uma regra de 3. Então, tem 56 vezes x, né, resolvendo aqui, multiplicando em x, 56 vezes x, isso aqui é igual a 100 vezes 6,02 vezes 10 na 23. Tá? Então, isolando o x, temos que 100 vezes 6,02 vezes 10 na 23. Tudo isso dividido por, não esqueçam dos 56. Resolvendo tudo isso, podem resolver na calculadora, não tem problema. Resolvendo, então, tem 100 vezes 6,02 vezes 10 na 23, dividido por 56. Então, a resposta é 1,075 vezes 10 na 24 átomos. Circulando aqui. Então, essa é a resposta. Tá? Então, como era previsto, se em 56 gramas é o equivalente a 6,02 vezes 10 na 23 átomos, como eu aumentei a quantidade de gramas, por consequência eu vou aumentar a quantidade de átomos. Então, fecha com o que a gente deveria já prever antes de resolver o exercício. Tá? Beleza? Vamos para o próximo, então. Número 8. Tá? Número 8 diz o seguinte: quantos átomos existem em 3,5 mols de oxigênio? Oxigênio gasoso, neste caso. Então, tem o quê? Vamos calcular lá quanto que vale... nem precisamos calcular a massa, né, do oxigênio, mas... né, enfim, agora já escrevi aqui, vamos calcular. Então, 16 vezes 2, isso aqui é a massa molecular, então isso aqui é 32 gramas por mol. Tá? Mas eu nem precisaria disso, por quê? Porque como ele pergunta quantos átomos existem em 3,5 mols, eu posso fazer uma relação direta. Como? 1 mol é o equivalente a quantos átomos? 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Logo, 3,5 mols, ele colocou oxigênio, mas não necessariamente poderia ser oxigênio, poderia ser outra molécula, ou outro agregado iônico, ou outro composto químico. Tá? Como é que eu vou resolver isso? Então eu resolvo da mesma forma, regra de 3.
Resolvendo, 1 vezes x é igual a 3,5 vezes 6,2 vezes 10 na 23. Logo, x igual a 1 vezes x é x, né, pessoal? Então, 3,5 vezes 6,02 vezes 10 na expoente 23. Isso aqui vai dar igual a 2,1, arredondando, vezes 10 na 24. O que? Átomos. Ok? Então, essa é a nossa resposta. Beleza. Próximo, 9. O número 9 diz o seguinte: se 1,5 gramas de um composto possui 10 elevado na 22 moléculas, qual é a sua massa molecular? Como que eu vou saber a massa molecular neste exercício? Bem, eu tenho que saber o quê? Que a massa molecular é sempre alguma coisa em gramas por mol. Então, vai ser uma quantidade qualquer que vai ser o equivalente à massa molecular está para 1 mol. E esse 1 mol tem quantas moléculas? 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Não esqueçam da constante de Avogadro. Moléculas. Então, posso fazer uma relação. Se em 1,5 gramas tem 10 na 22 moléculas, logo eu quero saber a quantidade em gramas de 1 mol. E 1 mol tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Então, novamente, caímos na regra de 3. Resolvemos em x. Então, aqui nós temos que x, ou melhor, 10 elevado na 22 vezes x, isso aqui é igual a 1,5 vezes 6,02 vezes 10 na 23. Resolvendo, eu tenho que x é igual, resolvendo aqui, a multiplicação, eu tenho que isso aqui é igual a 9,03 vezes 10 na 23, dividido por 10 na 22. Isso aqui vai me dar como resposta, ajeitando aqui, como resposta 90,3 gramas por mol. Então, essa é a massa molecular. Certo? Então, até a próxima. Seguimos daí na lista com a número 10.